toda, ou seja, tudo te faz, tudo mexe sua cabeça e leva a sua atenção para diversos lugares, mas a palavra de Deus diz, olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé. E o mesmo apóstolo diz assim: já que vocês morreram com Cristo, pense, reflita, contemple, admire as coisas do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Então admirar, contemplar é algo que tem que ser intencional, porque senão você vai virar esse gado, que toda hora alguém puxa o rei para cá e você olha para lá, puxa para cá, você olha para lá, te manda levantar a cabeça, você levanta. Não, cuidado. Durante a história do cristianismo, houve um momento onde o cristianismo ficou muito ruim. Os primeiros 300 anos foram maravilhosos, porque morreram milhares de crentes, eles foram perseguidos. Então eles estavam com os olhos em Jesus. É triste falar isso, gente, mas crente, para ficar bom, tem que estar sofrendo. Enquanto o rei está batendo, a corda está batendo, o chicote está nas costas, ai Jesus, Jesus, te amo, Senhor. Canta, ora, dizima, vem para a igreja, vai melhorando a vida. Não sei para que isso, ai, não estou concordando com isso, ai, né? Vai ficando light, vai ficando leve. Mas depois, quando o cristianismo começou a ser adotado como a religião oficial do Império Romano, lá para o ano 500, 600, vou dizer que o cristianismo foi ficando aguado, e surgiu um movimento monástico. O que é isso? Muitos cristãos se retiraram da sociedade e foram morar em lugares isolados, monastérios, e lá eles viviam uma vida contemplativa. A vida deles era basicamente duas coisas: orar e ler a Bíblia, fazer manuscritos da Bíblia e trabalhar na agricultura. Só isso. E ali foi preservado de uma forma muito linda a fé. Só que tinha um grande problema: a contemplação acontecia sem transformação da sociedade. Jesus não disse para a gente ser discípulo dele deixando, porque é fácil todo mundo aqui virar o melhor crente do mundo. É só você subir para o pico da montanha do Monte da Neblina, fica lá em cima igual um eremita lá, acabou. Você não vai ter tentação, você não vai ter gente te fechando no trânsito, você não vai ter sua mulher te falando: onde você está? Passa na padaria e traz um pão para mim. Você não vai ver seus meninos chorando, enchendo a paciência. Você não vai ver candidato prometendo mentira. Mas o que Jesus quer de nós é uma vida contemplativa, mas aqui, envolvido aqui, andando aqui. Um homem na Idade Média fez isso, chamado Antão. O Antão subiu para o alto de uma montanha, ficou lá 30 anos, não cortou o cabelo, nada. Um dia ele desceu da montanha, o vilarejo inteiro ficou desesperado. O Santo Antão desceu da montanha. Põe depois aí para você pesquisar. Quando ele desceu, ele subiu assim num toco de árvore, a população da vila veio. As primeiras palavras que ele disse foi: não adiantou nada eu ficar santo sozinho no alto de uma montanha. O bom é você contemplar Jesus, se parecer com Ele e passar isso para quem está perto de você, e viver isso com quem está perto de você. Um desses homens foi Thomas à Kempis. Thomas à Kempis, a mãe dele, com 7 meses, entregou ele na porta do monastério. E ele viveu 70 anos ali dentro. Escreveu um livro que eu queria muito que você lesse um dia, chama A Imitação de Cristo. Esse livro é um clássico mundial, A Imitação de Cristo. Ele escreveu esse livro lá. Tudo que ele fez a vida inteira foi contemplar Jesus. Contemplar Jesus. Porque quando você contempla Jesus, você encontra a maior das belezas. O ser humano é atraído pelo belo, e o ser humano automaticamente rejeita o feio. E isso não é errado, porque isso vem do nosso Criador. Deus gosta do belo e do organizado, e Deus não gosta de coisas feias, não. Eu estava saindo de casa, minha mulher olhou para mim e falou assim: você está com a blusa aberta aqui, fecha que está feio. Eu falei: fazer o quê? Ela falou,
Ai de mim se eu desabotoar esse botão aqui, ó. Ela falou, tá feio. E a gente aprendeu a obedecer o Supremo. Não é isso? Então, a pessoa quando sobe aqui em cima, a primeira coisa, todo mundo olha a roupa. A gente olha a estética do lugar. Isso não é errado. Deus plantou em nós esse desejo de contemplar a beleza, imagem, estilo de vida, ideias. Isso tudo vai sendo moldado dentro do nosso coração. Então o primeiro ponto é: somos atraídos pelo belo, pois o belo nos leva ao deleite. Quando você vê um lindo pôr do sol, aquilo te dá prazer. Você para e fala assim: gente, olha isso, que pôr do sol. Quando você vê uma criança, você fica tão... contempla aquela criança, um prato de comida. As pessoas, gente, a coisa mais fotografada no mundo é comida. Pode pegar o seu celular aí, 1/3 é comida. A gente gosta do belo e a gente sente atração por ele, porque o belo é uma expressão do caráter de Deus. Deus colocou em nós a capacidade de reconhecer a beleza, desejar a beleza, porque ele mesmo é belo. Mas o pecado distorceu tudo isso. E o que o pecado fez? Fez a gente achar belo o que é apenas aparência. Eu estou muito preocupado com essa geração por causa dos influencers. Olha lá a bio do povo, tá assim, influencer, tá beleza. O que é um influencer? É alguém que está servindo de espelho. Mas o que esse influencer está ensinando? Gente, o mundo está tão doidão, que nesse carnaval eu li que um cara em São Paulo foi para um bailão lá, e para pegar mais mulher, o que ele fez? Colocou uma tornozeleira falsa. E quando ele chegou com a tornozeleira falsa e as mulheres viram, falaram assim: já quero. Porque foi-se o tempo que homem queria mulher sem vergonha. Agora mulher também quer homem sem vergonha. Eu vi esses dias, tem um ditado nos Estados Unidos que diz assim: nice guys finish last. Significa, meninos bons terminam por último. Sabe o que significa isso? O cara que é bonzinho, bonitinho, trabalha de 8 às 18, chega em casa, gosta de ficar... esse cara vai ganhar um chifre. Eu leio isso direto. E o perfil hoje é daquela mulher mais descolada, mais doidona, mais sexy. E o cara também mais cara de malvadão, de safadão. Por quê? Porque o pecado mudou nossas lentes, e nós estamos começando a achar bonito ser feio. Meu pai fala: não tem problema ser feio, o problema é achar bonito ser feio. Meu pai tem 80 anos, mais de 80 anos, ele sabe o que ele está falando. Então, o pecado distorceu o nosso olhar. Olha o que diz Romanos 1: trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, como pássaros, quadrúpedes e répteis. Pegaram o Deus imortal, tiraram ele e colocaram no centro imagens do próprio ser humano. Trocaram o Criador da beleza por belezas muito inferiores. O erro da humanidade é adorar a beleza criada ao invés de adorar o Criador da beleza. O erro da humanidade é adorar a beleza criada ao invés de adorar o Criador da beleza. Aí eu tenho uma pergunta para você: o que tem encantado os seus olhos? Diante de que você fica assim vidrado, paralisado? O que te chama a atenção? Engraçado que o algoritmo sabe disso. Assiste um vídeo de gato para você ver o que vai acontecer com você. Vai ficar só chegando gato. Nasceu meu neto, aí nasceu o segundo. Aí eu fico falando muito de neto. O algoritmo achou que eu era pai, começou a me mandar um monte de coisa de pai. Eu peguei e falei assim: só um pouquinho, Patrícia, eu não sou mais pai não, é a minha filha. Aí o algoritmo entendeu. Falei: eu sou vó. Aí começou a chegar um monte de rios de vô. Aquilo que você admira e contempla e para e observa, você vai ficando igual. Anda com gente cruzeirense para você ver.
Anda com o atleticano, você vê o que você vira. Um sofredor. Anda com a pessoa que ficou 3 anos na Série B, para você ver a guerra que é. Ela tem marcas profundas. Não é que você consegue evitar isso, não tem como evitar. Você vai se tornando parecido com aquilo que você contempla, com aquilo que você acha belo. Eu tive uma época na minha vida que eu tinha um amigo chamado Cláudio, e o Cláudio gaguejava. Eu comecei a gaguejar. Um dia eu cheguei em casa, falei com a minha mãe: mãe, dá um copo de... Falou: para de andar com o Claudinho. Minha mãe tinha o Silas Malafaia nela de vez em quando. Ela deu um grito comigo. Aí eu fiquei 10 dias sem andar com o Cláudio. Minha gagueira foi embora. Não tem jeito, gente. Pardal que anda com João de Barro vira servente pedreiro. Se você começar a andar com mulher que veste roupa curta, maquiagem de Shakira, você vai virar uma. Se você começar a andar com um cara que fica olhando as mulheres na rua assim, ó, é natural. A gente fica assim. Anda com quem só fala de dinheiro, pra você ver. Dinheiro, 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 o tempo todo. A pessoa falou para mim: Lucim, você está acompanhando os jogos de inverno? Eu falei: jogo de quem? Do inverno. Eu falei: minha filha, nós estamos no meio do verão. Não, os jogos de inverno que está tendo em Milão. Eu falei: quem? Não estou não. Não, pastor, eu não perco nada. Eu falei: deixa eu te falar, onde que tem gelo no Brasil? Qual esporte brasileiro pratica que tem? Nem Coca-Cola tem gelo no Brasil. A pessoa falou para mim: Lucim, sabe o que eu estou pensando? Em começar a patinação. A pessoa assistiu 2 semanas de jogos, de coisa, e está pensando em negociar o negócio. Não tem gelo para você patinar, minha filha. Não tem nem campo de futebol para a gente treinar. O belo está sendo trocado. Segundo, o que contemplamos e nos deleitamos, acabamos adorando. O deleite nos leva naturalmente à adoração. Eu lembro que eu estava na igreja e eu comecei a ver, eu vi uma morena passar. Falei: opa. Aí eu olhei de novo, olhei de novo, fui procurando informação. Aí cada dia ela ia mais bonita. Falei: Jesus, isso aí resolve meu problema. Cheguei nela, estou casado com ela, vai fazer agora 32 anos, mais 2 de namoro. Eu não só contemplei, deleitei e admirei, eu comecei a achar tanta beleza, que eu falei assim: eu quero isso para mim. Quando você identifica qualquer beleza, isso pode ser abstrato, pode ser físico, pode ser uma ideia, pode ser um lugar, pode ser uma pessoa. Se você identifica beleza, quase que naturalmente você vai começar o segundo passo, que é a adoração. Adorar não é cantar, é direcionar atenção, direcionar foco, direcionar afeto. Se você começa a falar Você quer ver, gente, uma coisa? Olha, eu amo os animais. Animais é bênção de Deus. Mas eu estou muito assustado com uma geração que ama bicho assim, e faz declaração pro bicho, e conversa com o bicho, e beija a boca do bicho. Mas sabe o que o bicho fala? Pau! Ai, por isso que eu te amo! Lindo da mamãe! Oh! Eu sei que eu estou comprando uma briga aqui, vai sair um rios aí, mas eu não estou nem aí não. Mas aquilo que a gente dá muita atenção, e aí o outro ser humano, a gente não suporta. Cancelamos pessoas e beijamos bichos. Por isso toda a contemplação é formativa, ela nos transforma silenciosamente. Todos estão adorando alguém ou alguma coisa, ou a si mesmos, e assim acabamos adorando a tudo que não é Jesus.
Todo mundo adora alguma coisa, gente. E aquilo que você adora é aquilo do qual você fala muito. Eu me lembro de um rapaz que eu ganhei ele para Jesus. Esse rapaz veio para a igreja. Depois de um tempo ele falou comigo: pastor, eu quero batizar, mas antes de eu batizar eu tenho um ídolo. Eu falei: qual é o seu ídolo? Ele falou: o Galo, o Atlético Mineiro. Eu falei: por que é o seu ídolo? Cara, todo jogo do Galo eu arrumo um atestado e eu fujo e eu vou. Eu tenho 37 camisas oficiais. Eu sou daqueles que surfam em cima de ônibus. Eu sou desses doidos, da loucura de matar e morrer. Aí eu orei com ele. Passou um tempo, ele falou assim: pastor, eu estou sendo transformado. Por quê? O Galo jogou agora um jogo importante, eu não fui ver. E aí passou o tempo, ele falou comigo: Lucinho, eu já sou outra pessoa. Por quê? Eu só tenho 7 camisas do Galo agora. Aí esses dias eu mandei para ele um rios que o Galo jogou, empatou. Eu falei: toma aí, filhão. Ele falou: senhor, eu não sabia que tinha jogado não. Eu falei: eu declaro você liberto em nome de Jesus. Está liberto do Galo? Olha, Jesus liberta a gente de coisas ruins. E eu sou torcedor do Galo. Mas o Galo foi uma das coisas que mais me levou para Jesus. Porque quando você começa a contemplar o Galo, Covid quase me levou, dengue quase me levou, metanol quase me levou, mas quem quase me matou mesmo foi o Galo. Se você parar de ver jogo, ouvir notícia, o negócio fica desse tamanhozinho. Mas se você ficar só diante daquilo, ai meu Deus, ai meu time, com o Grêmio, onde o Grêmio estiver. Que com o Grêmio, onde o Grêmio estiver, o quê? Não tem nada disso não. Olha o que o Salmo diz: os ídolos dele de prata e de ouro são feitos por mãos humanas. Tem boca que não fala, olho não vê, ouvido não ouve, nariz não cheira, mão mas não pega, pés mas não andam, não imitem, não sai som nenhum da sua garganta. Torne-se como eles, aqueles que os fazem e todos os que neles confiam. Você se torna parecido com aquilo que você contempla e admira e adora. Por que o brasileiro está ficando sem noção? Porque os influencers, as pessoas de influência na nação, são muito sem noção. O brasileiro tem um dom de seguir gente nada a ver. Eu vou lançar um desafio para você. Escreve no chat aí assim: quais são as 10 pessoas mais seguidas no Brasil? Quando você vê, você vai pegar seu passaporte e mudar de país. Você fala assim: mas esse aqui não dança, não canta, não faz nada. Esse aqui também não faz. Esse aqui ele não só não faz, como ele desfaz. E esse outro. Aí você fala: eu entendi. O brasileiro é um espelho. É um espelho. Aqui embaixo nós somos um espelho do que está acontecendo, daquilo que a sociedade está contemplando. O salmista diz que os adoradores dos ídolos se tornam como seus ídolos, sem vida, sem sensibilidade e sem expressão. Se contemplamos o medo, gente, nós nos tornamos medrosos. Sai fora de gente que fica tentando te dar medo. Você já tem os seus. Mas 2026 o bicho vai pegar, a guerra vai começar lá. Você viu que o Trump você viu que tudo chegou lá? Hein? Vai para de trabalhar, pode parar de trabalhar. Ter filho? Não. Faculdade para quê? Vai ser formado em quê? Só se for em medicina para curar os doentes, porque a bomba vai explodir pro lado de cá também. Vai falir tudo, vai quebrar tudo. Você viu que o fulano é o anticristo? A pessoa vem falar para mim que o não sei quem aí é o anticristo. Mas, gente, não é o anticristo. Não é. O Elon Musk é o anticristo. Eu falei: não, o cara só cria carro elétrico, tá tranquilo. O anticristo é outro nível de delícia. A Bíblia diz que todas as pessoas da terra se prostrarão diante dele. Não é o Trump não. Eu falei: não, metade do mundo quer matar o cara. O anticristo, na hora que ele chegar, vai ser unanimidade. A humanidade, menos aqueles que têm o nome escrito no livro da vida do Cordeiro, vão se dobrar diante dele e vão dizer assim: chegou o homem. E ele vai ser exatamente o oposto do Cristo. Alguém me perguntou assim: Lucinho, mas quem será o anticristo? Eu estou preocupado. Eu falei: não preocupa com o anticristo não, preocupa com os anticristos. Porque muitas vezes hoje nós estamos nos dobrando diante de gente muito inferior a ele.
Uma jovem veio falar comigo: Lucinho, o meu namorado quer terminar comigo, se ele terminar comigo eu vou me matar. Falei: quanto tempo vocês têm de namoro? 5 meses. Falei: o cara em 5 meses virou seu Deus? 5! Nós estamos aqui pregando aqui. Como? Ela ficou tão obcecada pelo homem, tão obcecada. Um homem pode ficar tão obcecado por uma mulher. Ei, ame as pessoas, mas não coloque-as no único lugar que deve pertencer ao Senhor Jesus. E Jesus vai te testar, viu? Porque ele diz na palavra dele assim: aquele que amar pai, mãe, mulher, filho mais do que a mim, não é digno de mim. Tem hora na vida que você tem que provar isso para ele. Tem hora na vida que você tem que mostrar isso. Será que nós contemplamos a Cristo? Terceiro, tudo que adoramos e imitamos, tudo que nós adoramos, imitamos e nos tornamos parecidos. Nós começamos a imitar, nós começamos a fazer igual. Paulo teve uma visão de Jesus no caminho. Isso mexeu muito com ele, porque ele descobriu a maior beleza do mundo. Aí ele começou a se deleitar em Cristo. Ele viu Jesus e falou: eu encontrei o meu tesouro, achei a coisa mais linda do mundo. Aí ele começou a ter tanto prazer. A Bíblia diz que quando Paulo se converteu, ele ficou 3 anos na Arábia. Fazendo o quê? Não escreveu nada, não produziu nada. A ideia que se tem, os grandes estudiosos da Bíblia aí, é que ele ficou 3 anos só relendo a Bíblia e contemplando Cristo e entendendo quem era Jesus, o que o levou a adorá-lo. E Paulo ficou adorando tanto Jesus que começou a ficar parecido com ele. Ficou tão parecido com ele que teve a ousadia de dizer para um discípulo dele assim: seja meu imitador, porque eu sou de Cristo. Então olha lá, ele viu Jesus, viu a beleza, se deleitou na beleza, começou a adorá-lo, começou a imitá-lo, a ponto de dizer para os outros: se você andar comigo, você está andando com um cara parecido com Jesus. Quem quer ter uma vida assim? Quem quer ter uma vida onde as pessoas falam assim: olha, eu sei que você é imperfeito, fulana, eu sei que você é imperfeito, fulana, mas olha, quando eu chego perto de você, eu sinto que eu estou assim, mais perto daquilo que Jesus é. Por 3 vezes na vida eu sonhei com Deus falando comigo. Eu não sou de sonhar, eu não lembro sonho nenhum. Quem aqui não lembra nada de sonho? Nenhum. Eu não lembro nada. Eu estou dormindo, como é que eu vou? Né? Tem gente que lembra, eu não lembro. Mas 3 vezes eu sonhei com Deus falando comigo. Adivinha como? Adivinha em que imagem? Do pastor Márcio. Eu encontrava o pastor Márcio assim, aí ele falava comigo: ô pastor, que bom, legal. Aí eu acordava, quando eu acordava, eu falava: pá, sonhei com o pastor Márcio. Não, peraí, não era o pastor Márcio, não ia falar isso comigo não. Eu associei tanto o pastor, a figura de Jesus, que Deus usou a imagem dele para falar coisas comigo. Mas hoje, infelizmente, sabe o que a gente faz? A gente associa a imagem de igreja e pastor a piores coisas. As piores coisas. Eu nunca achei tão perigoso ser pastor. Você chegar num lugar, o que você é? Eu mexo com gente, né? Não, mas em que área? Não, em todas as áreas. A gente é bombril. Mas o que você faz? Qual é o nome da sua profissão? Ah, pastor. Hã? Tá assim. Mas se você fizer uma dancinha, aí eu quero ser igual a ela. Eu quero a roupa dela. Olha o óculos que ela tá. Eu vi esses dias no Brasil, gente, tem uma influencer aí. Ela não dança, não canta, não nada. Ela não faz nada, ela só respira. É a pessoa mais seguida da terra. Ela comprou um óculos de gatinha. 150 milhões de óculos de gatinha foi vendido. Foi a única vez que a Shopee teve prejuízo na vida, porque o outro que vendia o óculos tomou prejuízo. Gente, as pessoas olharam uma mulher, viram um óculos da década de 70, deleitaram naquilo, tiveram prazer naquilo e falaram: eu quero usar, porque eu quero ficar parecida com ela. Quais são os seus modelos hoje? O que você admira hoje? O que você põe diante dos seus olhos hoje? Isso que eu estou pregando aqui é tão real que funciona até no mundo natural. Olha o que eu vou ler aqui.
Jacó pegou galhos verdes de estoraque, amendoeira e páltamo, e neles fez listas brancas, descascando-as parcialmente e expondo assim a parte branca interna dos galhos. Depois fixou os galhos descascados junto aos bebedouros, na frente dos rebanhos, no lugar onde eles costumavam beber água. Na época do cio, os rebanhos vinham beber água, se acasalavam diante dos galhos e geravam filhotes listrados, salpicados e pintados. Gênesis 30, do verso 37 em diante. Olha isso aqui. O Jacó pegou os pau, colocou eles todos salpicados, né? E colocou o rebanho para ter, na época do cio, se acasalar, vendo aquilo. De tanto ver aquilo, eles se reproduziam daquele jeito. Quem entende o que eu estou pregando aqui? Isso é doido demais, gente. Isso não funciona só no reino espiritual, isso funciona no reino financeiro, esportivo. Agora, por exemplo, todo jogador vai bater uma falta. Por quê? Porque um abençoado lá atrás começou a fazer assim. Aí vem para o canto, aí vai. E erra, ainda erra. Até quando nós vamos ser produto do meio? Até quando nós vamos ser só uma cópia da cópia da cópia da cópia? Até quando nós vamos fazer assim, ó, levantar a cabeça e falar assim: ah, é ele que eu tenho que imitar. Ah, Luciano, mas Jesus é para a igreja. Não, é para você falar um bom dia com a pessoa, é para você mandar um WhatsApp de uma oração para alguém. Ele vai determinar o jeito que você veste, ele vai falar sobre como você vai lidar com a casa de Deus. Se você caminha com Jesus, você muda as suas palavras, você muda o seu... Tudo em você começa a ser modelado a imagem daquele que você está admirando. E nessa noite ele está dizendo para você: eu quero voltar a ser o centro do seu olhar e da sua admiração e da sua contemplação. Não é o que Jesus tem para te dar que deve encher seus olhos, mas é aquilo que o próprio Jesus é. Tem que dar nada. Eu estou com um verso na minha cabeça de Colossenses, já tem uns 10 dias. Toda hora a parte me pega chorando, porque eu estou pensando muito nesse verso. Paulo diz: Jesus é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Outra tradução diz assim: ele é a cola que mantém tudo unido. Aí essa semana, eu sei que você viu, porque se você não viu, você deve ter ressuscitado agora do cemitério, acabou de chegar, ou veio de outro planeta. Uma brasileira está colocando tetraplégico e paraplégico para andar, sim ou não? Com uma proteína chamada laminina. E aí você já viu a foto da laminina? Como é que é? Ai, produção, põe um hacker aí para achar essa foto aí para mim. Escreve assim: laminina. Não é menina, é lá, proteína laminina. Vê se acha aí e coloca aqui. A laminina é um formato de uma cruz. Tudo no universo possui isso. O que mantém o seu casamento é Cristo. O que mantém seus filhos é Cristo. O que mantém essa igreja é Cristo. O que mantém os pastores é Cristo. O que mantém o Brasil é Cristo. O que mantém tudo é Cristo. Ai. Então pensa, ele é antes de tudo e nele tudo subsiste. Aí você começa a admirar isso, você fala assim: eu estou dando pouca atenção para ele demais. Eu levanto de manhã e falo assim: oh, Jesus, aí no fim do dia dentro, eu quero te agradecer. Amém. Abre uma Bíblia rapidinho assim. Quando abre, último ponto: ao contemplar Jesus, somos transformados à sua imagem. Contemplar a Cristo é mais do que observar, é participar da sua beleza, é refletir a sua glória. Paulo diz: somos transformados de glória em glória. Ou seja, a transformação é progressiva. Por isso que eu tenho medo da pessoa que chega na igreja assim, de um dia para o outro ele era o demônio, no outro dia ele vira o apóstolo Paulo.
Não. Chega por baixo. Chega, vai sendo transformado. Vai igual o menino lá. Tinha 30 e tantas camisas do Galo, aí vende um bocado, aí vai sendo transformado. Chega um dia que ele não assiste mais o jogo. Chega um dia que aquilo não faz mais parte. Por que existe tanta safadeza, gente? Que as pessoas estão contemplando pornografia. Por quê? Por quê? Olha aqui, olha aqui. Pode colocar a foto aqui, por favor, essa imagem. Se tiver jeito, né? Olha aqui o que aquela menina é, olha aqui. É isso, ele é antes de todas as coisas, e nele, nisso, tudo é mantido. O universo não entra em colapso agora, porque Cristo é o parafuso que segura toda a estrutura do cosmos. Minha vida é a sua vida, é Ele. Nos tornamos como a lua. Gente, você sabe que a lua, ela não tem brilho próprio. Mas por que ela brilha? Porque ela nunca para de olhar para aquele que brilha, que é o sol. Quando você vê a lua lá no céu, ela na verdade está refletindo o raio do... Como assim, Luci? Se os dois estão sempre... Não, mas tem uma face da lua que está sempre recebendo luz solar. Então nós aqui na terra, quando olhamos para a lua, nossa, hoje a lua está brilhante. A lua está nada. A lua está sempre escura. O que está acontecendo é um reflexo. Se você contempla Cristo, aquela imagem vai te transformando de glória em glória. E vai chegar uma hora que as pessoas vão falar assim: nossa, mas você é tão brilhante. Nossa, você irradia um negócio. Nossa, você tem uma força, uma capacidade. Que isso que você tem? Uma pessoa me perguntou, porque ela chegou perto de mim e falou assim: sua áurea é tão gostosa. Eu falei: olha, eu nunca provei minha áurea, mas não é áurea, minha senhora. Eu tenho Jesus. Jesus, quando Ele se manifestar, seremos como Ele é. Um dia seremos como Ele é. Já imaginou esse dia? Agora, não significa que vai ser um passe de mágica só naquele dia. A gente vai se tornando como Ele é a partir de hoje. Cada dia um pouquinho mais parecido com Ele. Cada dia contemplando mais Ele. Cada dia mudando a nossa história. Cada dia a visão de Cristo nos torna parecidos com Cristo. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. Então, para encerrar, como viver contemplando Jesus? Primeiro, contemple a beleza dele nas Escrituras. Volte a chorar lendo o texto bíblico. Volte a se emocionar com aquele texto que ele está sentado na frente do fariseu, e o fariseu falou assim: a mulher do Job lambendo o pé dele ali, e ele não está sabendo nem que essa mulher aí é rodada, tem quilometragem demais. Aí ele vira para o homem e fala assim: ô Simão, deixa eu fazer uma pergunta. Tinha um cara que devia R$500 para o outro, e o outro devia 50. Ele perdoou a dívida dos dois. Qual deve amá-lo mais? Eu creio que é aquele que foi mais perdoado a dívida. Ele falou: pois é, eu entrei na sua casa, você não me deu um beijo, ela não para de me beijar. Eu entrei na sua casa, você não me agarrou, não me beijou, não me abraçou, ela não para. Você não me serviu nada, mas ela está aqui passando suas lágrimas em mim. E ele falou assim: os seus muitos pecados estão perdoados, porque ela amou muito. Olha isso aqui, gente. A religião olha para Jesus e não o contempla. Mas uma pessoa que veio lá do submundo, quando olha para a luz de Jesus, fala assim: achei o que eu queria. E essa pessoa se apega a Jesus. Quando o nosso amor por Jesus é pequeno, isso fala de uma contemplação e uma admiração ofuscada. Segundo, admire sua graça na oração. Vai orar. Começa a orar. Ah, pastor, eu não tenho costume de orar. Começa a ter costume. Cria um costume. Os estudiosos do comportamento humano dizem que você repetir por 21 dias vira um hábito na sua vida. Começa a orar assim: Deus, eu vim aqui só para eu falar que eu não quero orar, tá? Estou aqui e vou cantar umas músicas velhas aqui pro Senhor e vamos indo. Faz isso um dia, 2, 5, lá pro 10º, começa uma faísquinha, começa um negócio, e a glória começa a se manifestar, e vai chegar o dia que você vai chegar ali para orar 15, 30 minutos e vai ficar duas. A Bíblia por isso. A Bíblia não passa pano para Jesus, não passa pano para Paulo, não passa pano para Deus, para ninguém. A Bíblia fala o que tem que ser falado. Por exemplo, tem hora lá que a Bíblia diz assim: e Deus ficou nervoso e matou meia dúzia.
Tem. Você quer ver um texto desse? É só você ler lá Gênesis 6. Deus ficou triste de ter feito o homem, e a Bíblia diz que doeu o coração dele, e ele falou: vou passar o cerol, vou matar. Matou pouca gente, matou só todo mundo, e ficou vivo só Noé e a família dele, e o que ele mais ama, que é os bichinhos, né? Isso prova que tem animal com QI superior a nós. Não olhe para a pessoa do lado, senão você revela que o zoológico está presente. Mas eu quero te mostrar nessa história por que parece não, por que às vezes Deus demora. Então vamos comigo no texto, vem comigo aí. Eu sei que você está com fome, sei que você veio direto do trabalho, mas me dá a sua atenção para a gente entender. Vou ler o verso 1 de novo. Havia um homem chamado Lázaro, ele era de Betânia, do povoado de Maria e de sua irmã Marta, e aconteceu que Lázaro ficou doente. Primeira coisa que a gente vê: coisas ruins acontecem com gente boa. Acabou. Por quê, pastor? Eu posso te dar uma resposta teológica, mas não vai ser satisfatória. A resposta teológica é: porque depois da queda todo mundo se ferrou junto. Não tem essa. Na Idade Média, o cristianismo era assim, ó: coisas boas acontecem com gente boa, e coisas ruins acontecem com gente ruim. Mas quando você vai para a Bíblia, não tem nada disso. Você quer ver? O homem mais justo da terra era Jó. Quem se ferrou mais do que todo mundo? Jó. Aí, ó, desmoronou tudo. Então nós temos que parar com essa coisa: ai, mas eu sou servo do Senhor, ai, mas eu sou dizimista fiel, ai, eu sou membro fundador de Lagoinha. Lázaro era amigo de Jesus. A Bíblia diz: aconteceu. Fala comigo: aconteceu. Nós temos que entender isso aqui. Não há explicação, simplesmente ele ficou doente. Ficou doente. Essa é a primeira coisa que a gente vê. Olha o verso 2: Maria, sua irmã, era a mesma que derramara o perfume sobre o Senhor e lhe enxugara os pés com os cabelos. Ou seja, não era só Lázaro que era amigo. As duas irmãs eram uma família de 3 irmãos que eram muito amigos de Jesus. Pensa uma coisa: você sabe por que eu acho que esse verso 2 está aí? Ele está dizendo assim: mesmo depois da irmã dele ter feito uma grande oferta na vida de Jesus, o Lázaro ficou doente. Quem entende o que eu estou falando aqui? Posso te falar uma coisa do meu coração? Você não vai gostar não, mas eu vou falar. Às vezes eu acho que quem mais pode sofrer é quem ama Jesus, porque a gente encara o sofrimento com Ele. Eu falei essa semana com um amigo meu, eu falei: para mim herói é quem não tem uma vida com Jesus. Isso para mim é um herói. O cara levantar uma segunda-feira brava e meter a cara nessa vida doida do jeito que está, esse mundo cão do jeito que está, e enfrentar uma semana sem ter Cristo, para mim isso é um herói. Eu não tenho essa, eu já tinha me matado há muito tempo. Para mim isso é um herói. Eu não tenho essa força. Eu tenho que orar, eu tenho que clamar, eu tenho que descabelar para eu aguentar levantar de manhã, para eu viver minha vida, para eu estar aqui de pé. É luta, e com Jesus do meu lado. Quem entendeu o que eu estou falando? Em outras palavras, se com Cristo está difícil, sem Ele é um suicídio. É um suicídio assistido. A mulher fez uma oferta na vida de Jesus, mas o irmão dela ficou doente. Verso 3: então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está doente. O que a gente vê aqui? Não tinha um WhatsApp, tinha que mandar uma carta. As irmãs mandaram a carta quando ele tinha morrido ou quando ele estava doente? Vamos ser bíblico aqui. Ele estava o quê? Doente. E ele é o seu xodó, Jesus. Ele é o seu amado.
Ele é o queridinho do Senhor. Ai, pastor, você está dando um nó na minha cabeça. Como que alguém é querido de Jesus e passa por isso? Calma que vai piorar. Eu amo a Bíblia. É desse jeito aqui. E não tem explicação. Já perdi a conta de servos de Deus maravilhosos. Eu sempre falo isso com a Pati. Eu vejo uma tragédia acontecendo na vida de alguém, eu falo ali, Pati, muito mais crente do que eu, e vivendo um negócio muito mais terrível do que eu. Ah lá, Patrícia, outra pessoa, meu Deus, olha o pastor fulano, o que está vivendo? Esses dias eu vi um homem de Deus, gente, fantástico. O homem é muito crente, vivendo um câncer, praticamente zero chance de cura. Mas o homem é assim, ele não sabe falar de outro assunto, tudo ele é Jesus. Aí você fica assim, como pode? Como pode? É ele que Jesus ama, mas ele está enfrentando uma grande luta. Então elas mandaram o recado a tempo. Diga, mandaram o recado a tempo. Verso 4. Ao ouvir isso, Jesus disse: essa doença não acabará em morte, é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificada no meio dela. Jesus amava Marta, a irmã dela, e amava a Lázaro. No entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias onde estava. Vamos ver algumas coisas aqui, 4 coisas sobre por que Deus demora. Então Jesus recebeu a notícia, e a primeira coisa que ele falou é o seguinte: essa história não vai terminar em morte. Primeira coisa que você tem que entender: Jesus conhece início, meio e fim. Nós só conhecemos o agora. Ele sabe tudo. Ele sabe tudo. Então a primeira coisa que a gente precisa ver: por que ele às vezes demora? Para que o nome dele seja glorificado. Gente, tudo na vida tem que ser para a glória de Deus, inclusive as coisas ruins. Mas como que uma coisa ruim é para a glória de Deus? Sendo, um dia Jesus viu um cego. Os discípulos começaram com teologia de porta de boteco. Ô Senhor, quem pecou? Foi esse homem ou os pais dele, para ele ter nascido cego? É essa mentalidade de que se algo deu errado é porque tem pecado no meio. Pode ter pecado no meio, mas nem sempre. Jesus falou: nem o pai dele pecou, nem ele pecou, mas isso aconteceu para que o Filho do Homem seja glorificado. E se eu te falar que uma enfermidade, e se eu te falar que uma falência financeira, e se eu te falar que uma calúnia, e se eu te falar que até uma depressão, tudo isso tem o objetivo de jogar o holofote em Jesus. Vou falar outra frase difícil de engolir aqui: não é sobre você, é sobre Ele. Ai, porque eu estou vivendo, ai, porque eu não estou aguentando, ai, porque eu, não é sobre nós, é sobre Ele. Gente, eu já li milhares de histórias de heróis da fé, homens e mulheres que morreram por amor a Jesus. Sabe como que os heróis da fé morriam? Cantando hinos, jogando beijo para Ele, agradecendo. Eles faziam da morte deles um culto a Deus. E não, ai, isso é injusto, eu estou sendo queimado, eu sou crente. Ou você adora a Deus, ou você mergulha num mar de autopiedade. Aí ó, sou amigo de Jesus, sirvo Jesus há 820 anos, agora eu pego uma doença. Como pode? Por quê? Meu casamento deu errado, por quê? Que estão falando mal de mim, por quê? Que eu perdi o meu dinheiro, por quê? O texto diz, primeiro, para a glória dele. Segundo, não significa que ele parou de nos amar. O texto diz no verso 5: Jesus amava Marta, Lázaro e Maria. Quando Deus demora, não significa que ele parou de nos amar. É nessas horas que a serpente vem.
Cadê o seu Deus? Eu nunca vou esquecer o dia que eu parei um carro na porta da igreja, e eu e a Paty tínhamos poucos anos de casados, e a gente não tinha muita coisa, morava de aluguel, os móveis mais simples do mundo, e a gente comprou lá um Escort verde, 85, o apelido era Hulk, porque o escapamento dele batia no fundo assim, ó. Na hora que eu ia freando no sinal, eu fazia só os homens entendem, a borracha caía, aí batia. E eu parei lá o Hulk na porta da igreja de dia, e vim para o culto, acabei o culto. Cadê o carro? Até hoje nunca achei esse carro na porta da igreja. O que aquele santo veio falar comigo, o São Tanás? Chegou no meu ouvido e falou assim: enquanto você está aí dentro da igreja, igual um trouxa, dando dinheiro para pastor andar de carrão, o seu Deus não manda um anjo para cuidar do seu carro. É você o xodó de Jesus? Não parece. Posso ler algumas mentes aqui nessa noite? Por que essa galinha está casada, arrumou esse homem delícia aqui, e eu servindo ao Senhor, sem me jogar em cima de homem nenhum, estou aqui solteira? Eu falei que eu ia ler mente. Daqui a pouco eu leio mais, que eu cansei. Terceiro motivo, que ele às vezes demora. Ele age no seu próprio tempo, que é melhor para nós. Nós vamos entender uma coisa, gente. Nós vivemos dentro de um tempo chamado Cronos. Cronos é o nosso relógio aí, ó. Tá mostrando aí as horas agora, ó. Tá aqui, ó, 10 para as 9. É a hora que a gente está vivendo. Deus não vive no 10 para as 9. Deus vive num tempo chamado Kairos. Kairos é o tempo de Deus. É o tempo que Ele faz e que Ele vive. Ele interfere na história Cronos com o Kairos. Então Ele não vai se apressar com data de vencimento de boleto nossa. Ele não vai se desesperar com a nossa idade. Ai, Senhor, já estou ficando velho. Calma. Gente, se a história de Moisés não te consola, nada mais te consola. Deus começou a tratar com Moisés aos 80. Moisés, vamos começar os trabalhos? Apareceu pelo numa sasta e falou: vem cá, agora vamos começar. Quem entende o que eu estou pregando aqui? Nós precisamos entender que Deus vai fazer no tempo dele. Ele vai fazer? Vai. Eu posso falar isso aqui de Jesus, gente, ó. Jesus responde a oração. Jesus é Deus. Ele faz o que Ele quiser. Agora são raras as vezes que eu peço uma coisa para Ele e Ele faz do jeito que eu pedi. Ele tem o jeito dele e faz das maneiras mais esquisitas. Vou te dar um exemplo na Bíblia. Jacó casou com duas irmãs, Raquel e Lia. Ele não gostava de Lia, ele queria Raquel. Quando Deus viu isso, sabe o que Deus falou? Vou dar filhos para Lia e vou deixar Raquel estéril. E Lia dava luz a filho, e cada filho que ela nascia, ela falava assim: agora meu marido vai me preferir, agora meu marido vai me preferir, agora meu marido. E quanto mais nascia menino, mais ele queria Raquel. E Raquel chorava porque não podia ter filho. São os jeitos de Deus agir. Deus, transforma o coração do meu marido para mim. Não, eu vou fechar o coração, eu vou fechar o ventre da preferida, e eu vou te dar filho igual coelho. As tribos de Israel hoje vieram quase todas de Lia e não de Raquel. Deus faz do jeito dele, no tempo dele, na hora dele, do modo dele, e não vai pedir licença para nenhum de nós, e não vai dar explicação. Ele é Deus. Olha o que ele disse para Moisés: eu sou o que sou. Eu não sou o que você precisa, nem o que você acha, nem o bom velhinho do Natal, nem um homem com raiva
trono, pronto para matar alguém com raio. Eu sou o que sou. Quer conhecer Deus? Leia a Bíblia. Quer ouvir a voz de Deus? Leia a Bíblia em voz alta. Ai, pastor, eu nunca ouvi a voz de Deus. Leia a Bíblia em voz alta, você vai ouvir. Quarto, por que Deus demora? Ele sabe e sente o que se passa conosco. Ele sabe e sente o que se passa conosco. Esse é o texto da Bíblia mais bacana para entender os sentimentos de Deus. Porque a gente acha que Deus fica frio lá no céu olhando, falando assim: ai, lacaios, ai, que preguiça, olha ali fulano, ai. Não. Ele chegou num velório e chorou. Jesus olha para a sua história, para o seu casamento, para as suas lutas, suas doenças, e ele chora. Ele tem empatia pela nossa dor. Adivinha por quê? Porque ele entrou dentro dessa pele aqui, e ele sabe o que é sujeira, o que é cansaço. Você que é solteiro, você tem que aprender a orar. Jesus, Deus me dá um marido. Não. Jesus, o Senhor sabe o que é solidão. O Senhor ficou 33 anos dormindo sozinho. É ruim demais. Até quando, Senhor, eu vou falar em paz, com Deus me deito oh Deus, eu quero dormir com o Senhor, mas com mais alguém. Ele entende porque ele viveu. Ele entende de traição. Você que está aqui foi traído. Não, mas ele não foi casado. Ele foi traído pelo melhor amigo. Fizeram fofoca com o nome dele. Abandonaram ele na pior hora dele. Não há nada que você viva que ele não tenha vivido. Então ele sente o que a gente sente. Só que ele vai agir do jeito dele. Quem entendeu? Ai, pastor, eu entendi, mas não gostei. Eu também. Somos dois. Ele é Deus, e Ele vai fazer o que Ele quiser. Ele é o que Ele é, né? E nessa história, o que nós vemos? 3 tipos de reações à demora de Deus. Primeiro, nós vemos a reação de Marta. Olha aí comigo o verso 20. O verso 20 diz assim: quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi encontrá-lo, mas Maria ficou em casa. Disse Marta a Jesus: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas eu sei que mesmo agora Deus te dará tudo o que pedires. Disse-lhe Jesus: o seu irmão vai ressuscitar. Marta respondeu: eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição do último dia. Imagina, eu vou te dar o que você quer. Não, eu sei que o Senhor vai me dar lá no fim dos tempos. Não, eu estou falando hoje, mulher. Hoje, eu vim aqui resolver seus problemas. Nessa noite nós temos um encontro com Cristo que pode fazer e vai fazer hoje. Nós temos que crer nisso. Jesus foi lá, só que ele chegou atrasado. Deliberadamente ele ficou 2 dias a mais, onde ele não devia ter ficado. Nós achamos que ele não devia ter ficado. Quando ele chegou lá, não era mais um hospital, era um funeral. Era um funeral. E o primeiro tipo de crente que aparece aqui, sabe o que é? Marta. Qual é Marta? A ansiosa. As coisas começam a não acontecer como nós pedimos para Deus. Deus começa a demorar e nós começamos: ai meu Deus, ai meu Deus. É Abraão. Deus falou com Abraão: vou te dar um filho. Deu 1 ano, 2 anos, 5 anos, o filho não vinha. O que eles fizeram? A mulher de Abraão, gente, vai lá e tem um filho com a minha escrava. Quando você liga a televisão e vê essa confusão em Israel, em Gaza, até hoje são os 2 filhos de Abraão brigando, Ismael e Isaac. Não tem que dar uma força para Deus, não tem que ajudá-lo. Se ele falou, vai acontecer. Pode ir governo, vir governo, pode tirar o Twitter, pôr o Twitter, pode ser o que for. Lá no céu, a Bíblia diz no Salmo 2 que ele ri dos governantes. Deus olha para a terra e fala assim: Vladimir Putin, ali o Maduro, está sem avião. Ele ri. Quem entende o que eu estou falando?
todo o poder está na mão dele. Ele dá um espirro e as nações derretem. Está tudo na mão dele. Ele não perdeu o controle de nada. O que acontecer na minha vida e na sua vida foi porque ele quis. Sabe qual é o verso mais difícil da Bíblia de crer? 31 mil versos da Bíblia, quase 32 mil. O verso mais difícil, Romanos 8, 28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles. Quem ama a Deus? Deixa eu só ver assim. Se você ama a Deus, não sei como, mas no final vai cooperar para o seu bem. Então, não adianta ficar ansioso. Ai, Deus não está fazendo. Ai, Senhor, eu vim aqui. Olha bem, Marta foi lá fora. Foi lá na... Por que não esperou ele chegar em casa? Estava ansiosa, afobada. Não adianta, isso não vai adiantar nem atrasar o mover de Deus. Segundo tipo de gente é Maria. O que a gente vê aí sobre Maria? Olha o verso 28. E depois disso, de dizer isso, foi para casa e chamou à parte Maria e disse-lhe: o mestre está aqui, está chamando você. Ao ouvir isso, Maria levantou-se depressa e foi ao encontro dele. Jesus ainda não tinha entrado no povoado, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Quando notaram que ela se levantou depressa e saiu, os judeus que estavam confortando em casa seguiram-no, supondo que ela ia ao sepulcro para ali chorar. Chegando ao lugar onde Jesus estava e vendo, Maria prostrou-se aos seus pés e disse: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Ao ver chorando Maria e os judeus que a acompanhavam, Jesus agitou-se no espírito e perturbou-se. Onde o colocaram? Perguntou ele. Vem e vê, Senhor. Responderam eles. E Jesus chorou. Maria, não entendendo o agir de Deus, não entendendo o atraso de Deus, não entendendo a memória de Deus, adorou a si mesmo. Senhor, eu não sinto a tua presença, eu não vejo o teu agir. Quanto mais eu te busco, pior as coisas ficam. Quanto mais fiel eu sou ao Senhor, parece que a vida de todo mundo anda menos a minha, mas eu vou continuar aos teus pés. Interessante que Marta e Maria falaram as mesmas palavras com Jesus. Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Quando Marta falou, Jesus nem tchum. Quando Maria falou, a Bíblia diz que Jesus ficou comovido. Maria tinha um jeito de tocar o coração do mestre. Sabe como é que a gente toca o coração do mestre? Quando a gente consegue adorá-lo, mesmo com vontade de xingar, mesmo com vontade de murmurar. Adore, mesmo quando você não estiver entendendo nada. E tem o terceiro tipo de pessoa, né? Que tem a terceira reação com a demora de Deus, que é Lázaro. Olha o verso 33. Diz assim: qual verso? É o verso 33 que a gente acabou de ler, que diz que Jesus agitou-se e perturbou-se no espírito. Jesus foi e viu onde ele estava. Lázaro já estava morto. Tem muitos de nós que com a demora de Deus, uns ficam ansiosos, outros adoram, e tem um terceiro grupo que não aguenta esperar e faz o quê? Desiste. Lázaro não aguentou esperar. Ah não, Senhor, ó, eu clamei, eu orei, eu tentei, mas eu vou morrer. Eu vou pôr fim nessa história, eu vou pôr fim na minha vida, eu vou pôr fim no meu casamento, vou pôr fim na minha empresa, vou pôr fim no meu relacionamento, vou pôr fim. Eu vou morrer. Eu não aguento mais esperar. Sabe o que eu aprendi na minha vida? Quando eu abro a minha boca cheia de dente e falo assim: Senhor, eu não aguento mais, geralmente é na próxima curva que o meu milagre está. Carro é assim, os homens aqui vão me entender, mulher também. Quando acende a luz do painel, falando que a gasolina entrou na reserva, ele ainda dirige uns 40, 50 quilômetros, sim ou não? Sim ou não, meu Deus? Você é a mesma
mesma coisa quando você fala assim: chega! Eu estou por aqui, eu não aguento mais. Deus não faz nada, as pessoas não me ajudam, a minha vida... Deus fala assim: seu milagre está logo ali na frente, vamos ver se você aguenta esperar. Mas nesse meio tempo, não se engane, Ele chora junto com você, Ele sente sua dor junto com você. Você não está sozinho num leito de hospital, você não está sozinho num casamento difícil, você não está sozinho sem dinheiro. Ele está conosco. Ele se comove. Não é um Deus frio que falou: ralé, cheguei para manifestar o meu poder, cala a boca, sai daí, Lázaro, sai para fora, pronto, traz o outro morto aí que eu vou ressuscitar também. Não, Ele não é um chefe de empresa bravo. Ele nos ama. O texto diz que Ele amava Lázaro, amava Marta, amava Maria. Ou seja, Ele ama os ansiosos, ama os adoradores e ama até aqueles que desistem, que morrem, que não dão conta. Sim, mas por que então? Por quê que Jesus demorou? Se Jesus tivesse chegado na hora, olha o que não teria acontecido. Primeiro, se Jesus tivesse chegado na hora, Ele não teria operado seu milagre mais poderoso. Você sabe a história? Jesus chega, chora. Depois que Ele chora, Ele fala: tirem a pedra. Aí a irmã dele, para frentona, Marta: Senhor, ele já cheira mal, tem 4 dias. Eu não sei se você sabe, existe uma lenda judaica que diz que depois da morte a alma da pessoa ficava ao redor do corpo por 3 dias, e só no 4º dia em diante a alma ia embora. Então eu tenho comigo que Jesus fez questão de esperar o cadáver ficar bem defunto mesmo, porque Ele não queria realizar uma cura, Ele queria realizar uma ressurreição. O maior milagre da Bíblia, gente, não é mar abrir, não é pão chover do céu. O maior milagre da Bíblia, considerado por todos os teólogos, é a ressurreição de Lázaro. Sabe por quê? Ele é um Zé Nada, filho do Zé Ninguém com a coisa nenhuma, não é apóstolo, não fez milagre, não tem uma frase dele na Bíblia, nada. Lázaro é bom em quê? Em morrer. Você riu, mas é igual a você. Bom em quê? Em ser chata. Bom em quê? Ter depressão. Bom em quê? Ser pão dura. Bom em quê? Olhar para o ombro dos outros. Bom em quê? Dirigir mal e xingar no trânsito. Bom em quê? Torcer para time ruim. É nisso que a gente é bom. O maior milagre dele não teria acontecido. Segundo, por que Jesus deixou? Por que Ele não fez o milagre na hora que chamaram? Porque senão Ele não teria se emocionado tanto e mostrado para a gente o quanto Ele se importa com a nossa dor. É o único texto na Bíblia que diz que Deus chorou. É o único texto na Bíblia que mostra o quanto Deus está envolvido naquilo que os seus filhos vivem. Nós vemos aqui a humanidade e a divindade juntos, chorando por nossa causa. Você consegue imaginar um Deus em lágrimas, por minha causa e por sua causa? Você consegue imaginar um Deus que se descontrola e abre a boca a chorar quando vê que as coisas não acontecem do jeito que devia na minha vida e na sua vida? Isso é lindo ou não? É esse o nosso Deus. Não é um Deus que fica lá de cima falando: bem feito, só fica vendo série e TikTok, aí, toma. Não, não é esse o meu Jesus. Não é esse o meu Jesus. Ele é um Senhor que se emociona com aquilo que vivemos e que toma para Ele a nossa dor e fala: meu filho, deixa comigo, agora eu resolvo. Quem tem coragem de entregar a dor para Ele hoje? Tem coragem de entregar a morte, a tristeza, o desânimo, a ansiedade? Quem tem coragem?
Eu nunca vou me esquecer do dia que eu morava num prédio, quase 20 andares, e eu desci pro play para brincar. E um dia um menino, quase o dobro do meu tamanho, foi e me bateu. Aí eu fui para casa, pro meu apartamento lá, e falei: pai, o filho da fulana me bateu. Como que ele é? Ele é assim, assim, assim. Meu pai desceu no play. Desceu, ficou 2 minutos e voltou. Falou: meu filho, não vai acontecer mais nada não. Tá bom. Toda vez que eu vi o menino corria. Eu estava nadando na piscina e o menino saía. O menino me via e corria. Falei: nossa, ô pai, o que você falou com o menino? Não, nada não, filho. Pai, o que você falou? Nada. Mãe, o que o pai... Você tenta através da mãe. Mãe, o que o pai falou com... Não vou te falar, não, nada. E foi. E eu fiz igual da Lila. Eu fui cansando meu pai. Um dia eu falei: o que você falou? Não, eu só cheguei perto dele e falei assim: se você falar oi com meu filho, eu te mato. O meu pai ainda não era cristão nessa época. Se um pai não cristão ama um filho e defende a causa dele esse tanto, o que não fará o Pai Celestial? Quando vê a gente sofrer, quando vê a gente viver uma tragédia na nossa vida, Ele vem, Ele chora, mas no final Ele fala: sai para trás agora, que agora pau vai comer. Jesus falou: tira a pedra, que eu já enxuguei as lágrimas. Hora de chorar, acabou. Minha parte humana já mostrou, agora eu vou mostrar a minha parte divina. Lázaro, sai para fora. Deus está chamando para fora você hoje. Está chamando sua família para fora. Está chamando sua vida emocional. Está chamando sua vida financeira. Está chamando sua vida romântica. Sai para fora. Sai para fora. Venha. Terceiro motivo pelo qual Jesus não fez na hora que as mulheres queriam: senão não teria acontecido o seu milagre que gerou a maior repercussão e que foi a gota d'água para a sua crucificação. Você sabia que os estudiosos da Bíblia dizem que se ele não tivesse ressuscitado Lázaro, ele não tinha sido assassinado? Leia o Evangelho de João. No final, quando Jesus ressuscita Lázaro, um bando de judeu corre lá no Sinédrio, que eram 70 líderes da nação de Israel, e falaram assim: agora o caldo entornou. O cara ressuscitou um morto de 4 dias. Os caras falaram assim: temos que tomar uma decisão. E foi aí que Judas vendeu Jesus, falaram com Pilatos, venderam, os romanos vieram. Foi esse milagre, a gota. Gente, literalmente a doença de Lázaro teve diretamente consequência na minha e na sua salvação. Se Lázaro não fica doente e não morre, e Jesus não ressuscita ele 4 dias depois, os judeus não iam acusá-lo, não iriam prendê-lo, e nós estaríamos mortos nos nossos pecados. Ei, você não consegue colocar todas as peças do quebra-cabeça juntas. Ele consegue olhar e falar assim: eu estou fazendo isso porque vai gerar isso, que vai dar isso, que vai, e que vai dar com essa consequência aqui lá na frente amanhã. Calma, tudo está no controle dele. Quarto motivo pelo qual ele atrasou: não teria sido o seu milagre que mais levou pessoas a crer nele. O milagre que mais fez pessoas acreditar em Jesus foi a ressurreição de Lázaro. Lê o capítulo 12. O capítulo 12 diz que Jesus saiu, depois voltou na casa de Lázaro para uma refeição, comeu lá junto com ele vivo, Lázaro vivo, as irmãs. A irmã veio, derramou um perfume aos pés de Jesus. Daí ele entrou, sentou num jumentinho e entrou em Jerusalém. Na hora que ele entrou em Jerusalém, a Bíblia diz assim: e a multidão que tinha visto o milagre da ressurreição de Lázaro colocou seus mantos e palmas, e começaram a dizer: Hosana, bendito o rei que vem em nome do Senhor. A multidão de discípulos aumentou muito, porque a notícia da ressurreição de Lázaro espalhou. Gente, se alguma coisa der errado na minha vida, levar a salvação de uma vida, valeu qualquer sofrimento. Por isso que infelizmente a gente fala: Deus, por quê?
Mas tem gente que Deus sabe que ele só vai se converter quando for lá num exame de rotina normal e o médico falar assim: ó, apareceu um negócio aqui. Aí essa pessoa fala assim: eu preciso de Deus. Nossa, eu preciso de Jesus, tem misericórdia de mim, Senhor, eu não sei o que eu faço. A dor e o sofrimento vão colocar mais gente no céu do que todos os pastores juntos. Sabe o que C.S. Lewis dizia? O sofrimento é o megafone de Deus para acordar uma geração ensurdecida. Não escuta pregador, não escuta a Bíblia, então escuta o câncer, escuta o assalto, escuta a depressão, escuta o divórcio, escuta o governo corrupto, escuta a morte do seu pai, escuta uma pandemia. Aí a gente da pandemia converteu todo mundo. Vocês viram? Desconverteu tudo depois. O vírus foi igual a praga do Egito. A praga vinha, todo mundo, o faraó pedia perdão para Moisés. Quando a praga ia embora, o faraó acendia outro baseado. Ei, oi, eu não sei você, mas eu não quero ser uma pessoa que precisa da dor para adorar Jesus. Eu quero adorá-lo na prosperidade e na bênção com a mesma força como se eu tivesse desenganado. Quem entende o que eu estou falando aqui? O problema nosso é que a gente ganha um tantinho assim, recebe uma bencinha assim, cresce na vida um tantinho assim e já relaxa. Não, a gente não vamos na igreja hoje não. Não, a gente agora vamos, a gente temos piscina. Não, eu fiquei amigo de alguém que tem piscina. Ei, Deus pode te dar tudo e você vai continuar servindo a Ele? Vou fingir que você não deu essa resposta, vou perguntar de novo. Deus pode te abençoar com o que Ele quiser e você vai continuar com o seu coração fiel a Ele? Quinto e último motivo que ele atrasou, e que ele tinha que ter atrasado, porque se ele não atrasasse, isso aqui não aconteceria. Olha, ele não teria feito de Lázaro um milagre, mas simplesmente teria feito um milagre para Lázaro. Vou ler para vocês o que está escrito aqui. João capítulo 12, a Bíblia diz assim: muitos dos judeus vieram para ver Jesus e também para ver Lázaro, a quem ele ressuscitara dos mortos. Assim, os chefes dos sacerdotes decidiram planos para matar a Lázaro também, pois por causa dele muitos estavam se afastando dos judeus e crendo em Jesus. Lázaro, amores, não recebeu um milagre, ele se tornou um. Receber um milagre é bacana, mas se tornar um é muito melhor. Você anda, é um milagre. Você fala, é um milagre. Você põe a mão, é um milagre. Vocês estão olhando para um milagre aqui agora com o microfone. Minha mulher conhece minha vida. Minha mulher sabe. Não era para eu estar vivo, não era para eu estar aqui. Vocês estão olhando para um Lázaro que já esteve morto 4 dias. Um Lázaro que Jesus falou: Lucinho, sai para fora. Hoje eu estou fazendo hora extra. Sabe por que eu quero viver os planos de Deus? Porque eu não posso pegar a hora extra que Ele me deu para viver meus projetos. Eu não tenho projeto, eu tenho um sonho. Um dia antes de morrer, falar a seguinte frase: combati o bom combate, terminei minha corrida, guardei a fé, chupa capeta, e agora eu vou morrer. E morrer. É esse o meu sonho. Eu quero um carro. Eu quero. Não tem esse negócio, não tem sonho. Não existe isso. Depois que você vê Jesus ir lá dentro de uma tumba, te levantar, você já fedia, você já não tinha esperança, pensava em se matar. Gente, todo mundo que conhece a minha história, eu era um suicida, eu era um menino sem noção. E Ele foi lá e me sarou. Como que agora eu vou esquecer dele? Como que agora eu saio daqui e vou para casa e vou ver uma pornografia? Como que agora eu saio daqui? Final de semana chegando, vou tomar uma. Que tomar uma? Vou no bailão, vou ver umas morenas lá.
Vê morena no bailão, você vai virar um corno lá. Vai ter um showzão aqui em Belo Horizonte, vou lá assistir. Vai pôr esses joelhos seus no chão e vai agradecer a Ele, porque gente muito melhor do que você morreu nessa pandemia, e eu e você, porqueira, estamos vivos aqui. Sabe por que nós estamos vivos? Porque Ele não quer só fazer um milagre em nós, Ele quer fazer de nós um milagre. O irmão Lázaro morreu, gente. A Deus eu entrei.